Boa tarde, pessoal. Boa tarde, segundo ano. Nós vamos entrar hoje no módulo que trata do assunto sobre poliedros, tá? É um conteúdo um pouco mais prático, né, do ponto de vista da geometria. Então, a gente vai começar a trabalhar com um pouco mais de informação lúdica, com desenhos, com construções. Então, eu acredito que seja um pouco mais simples que o modo anterior. Então, vamos lá, gente. Nos anos anteriores, né, quando vocês trabalhavam com geometria plana, vocês já estudaram sobre os polígonos, né? Os polígonos regulares, os polígonos não regulares, enfim. E agora a gente vai trabalhar com essas figuras que estão tridimensionais, né? Que têm mais do que duas dimensões, diferente dos polígonos, que são os poliedros, certo? Em especial, os poliedros regulares, né? Os poliedros que têm formas e características mais específicas. Bom, eu desenhei um cubo aí, tá? Para a gente poder... Fiquei até com muito orgulho, porque o meu cubo tá com todas as medidas exatas, 2 centímetros em cada lado aí. E a gente vai começar a pontuar nele cada uma das suas estruturas. Então, observa que esse cubo, ele tem como origem um polígono, né? Todos os poliedros têm como origem um polígono. Nesse caso especial, vou até pintar de vermelho aqui, a origem, né, ou a base de formação desse poliedro regular aqui é o quadrado, certo? Então, o quadrado ele serve como polígono para a formação desse poliedro. Outra coisinha, gente. O que eu pintei de vermelho aqui, nós chamamos oficialmente, né, dentro da geometria espacial, como sendo face, tá? E a face nós vamos representar pela letra F mesmo, tá? Então, nesse poliedro aqui, que é o cubo, nós temos basicamente 6 faces, tranquilo? Outro ponto importante que a gente tem nessa figura aqui são esses pontinhos aqui que ligam as arestas, né? Que nesse caso nós vamos chamar de vértice. Perfeito? Representado pela letra V também. E aí todos esses traçados aqui são chamados de aresta, representado pela letra A. A partir desse contexto aqui, com essas informações, gente, nós temos aí o que nós chamamos de teorema de Euler, tá? E esse teorema de Euler ele é extremamente utilizado para a gente descobrir a quantidade de vértices, arestas ou faces sem que a gente precise ficar contando, né? Óbvio que o exercício precisa dar para a gente algumas informações, mas com poucas informações a gente consegue descobrir todos esses 3 itens importantes dentro da geometria: vértice, face e aresta, ok? Então vamos lá. Vamos observar, tentar aplicar essa fórmula aqui do teorema de Euler, que fala que a quantidade de vértices subtraído da quantidade de arestas mais a face sobra 2, beleza? Então, vamos usar como exemplo o cubo e eu quero descobrir a quantidade de faces. Obviamente, nós sabemos que é 6, mas vamos ver se vai dar 6. Se eu quero as faces, eu jogo todo mundo para o lado de lá e eu deixo isolado as faces. Então, eu tenho 2, né, que já está na fórmula. O V vira menos V e o menos A vira mais A, ok? Porque eu isolei o F porque eu quero descobrir o número de faces. Quantos vértices eu tenho num cubo? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos ver se eu contei certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, são 8. Então, menos 8 vértices, mais... Vamos descobrir a quantidade de arestas. Para isso, eu gosto sempre de usar uma caneta de outra cor para não me perder. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu tenho 12 arestas. Aplicando a fórmula, 2 menos 8 dá menos 6. Menos 6 mais 12, eu concluo que vão ser 6 faces. Tranquilo? E aí a gente pode utilizar essa aplicação aqui para todas as figuras convexas, né? Todas as figuras que têm aí os lados regulares. Bom, nós temos também a soma dos lados, a soma dos ângulos, desculpa, das faces de um poliedro convexo. Vamos utilizar a mesma figura, né? Vamos descobrir a soma dos ângulos das faces de um polígono convexo no caso do cubo. Quantos vértices eu tenho? Nós já descobrimos que são 8, né? Então, eu tenho 8 menos 2 vezes 360. Então, eu vou ter 6 vezes 360. Fazendo aqui na nossa colinha, eu botei 360 vezes 6. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 6, 36. 3, 6 vezes 3, 18, 19, 20, 21. Então, eu vou ter a soma dos ângulos internos desse poliedro igual a 2.160 graus. Tranquilo? Bem simplesinho aí. Bom, pessoal, vamos entrar agora um pouquinho falando dos poliedros que são considerados mais importantes, tá? Que são os poliedros de Platão, beleza? Para ele ser considerado um poliedro de Platão, ele tem que satisfazer a 3 condições de existência. A primeira delas, todas as faces devem conter a mesma quantidade de arestas. Então, observa que no cubo é considerado um poliedro de Platão, né? O cubo ele tem 6 faces. Então, se eu pegar uma face, vamos usar essa face que está pintada de vermelho, tem 4 arestas. Se eu pegar essa face, tem 4 arestas. Então, observa que em todos os lados da figura, todas as faces vão ter a mesma quantidade de arestas, tá? Então, o primeiro requisito para ser considerado poliedro de Platão, ele tem que ter em todas as faces a mesma quantidade de arestas. Bom, em todos os vértices deve conter a mesma quantidade de arestas também. Agora a gente está falando de vértice. Volta lá no desenho. Vou pegar esse vértice aqui em cima. Quantas arestas ele tem? Uma para baixo, uma para trás e uma para a esquerda. Ou seja, ele tem 3. Se eu pegar esse aqui, ele vai ter uma para cima, uma para a esquerda e uma para baixo. Então, todos esses vértices vão ter também a mesma quantidade de arestas. E a última condição de existência que deve valer a relação de Euler. Ou seja, gente, se eu conseguir utilizar essa fórmula aqui, ele também atende à necessidade. Então, ele precisa de 3 coisas para ser considerado poliedro de Platão. Precisa fazer funcionar o teorema de Euler, que é essa formulazinha aqui. Precisa ter em cada face a mesma quantidade de arestas e em cada vértice a mesma quantidade de arestas também. Perfeito? Apenas 5 poliedros satisfazem essa condição. Ok? Então, eu coloquei eles aqui para vocês e eu vou mostrar a figura de cada um deles, porque para desenhar eu confesso que não sou o melhor. Então, nós temos o tetraedro, que nós sabemos aí que tem 4 lados. Quem é bom em futebol consegue fazer isso aqui de boa, né? Apesar de que o Brasil só foi até 5. Mas a gente sabe que tetraedro tem 4 lados. O hexaedro, que é também exemplo aí do cubo. O cubo é um exemplo de hexaedro, porque tem, aqui no tetra, então, tem 4 faces, né? No hexa, nós temos aí 6 faces. Aí a gente tem o octaedro, que vai ter 8 faces. Nós temos o dodecaedro, que é muito difícil de desenhar, e ele tem 12 faces.